Professor Edson. Vamos falar hoje sobre função. Sobre função. O que é uma função? Eu escrevi ali, mas se não entenderem, eu vou falar. É uma relação entre dois conjuntos, na qual cada e todo elemento do primeiro conjunto está relacionado com um único do segundo. Então, todo o elemento do primeiro conjunto se relaciona com um único do segundo. Palavras importantes. Todo elemento do primeiro conjunto está relacionado com um único do segundo. Não vão se confundir, é muito importante isso. Temos um exemplo aqui. Um número natural com o seu dobro. É uma função? É uma relação que pode ser considerada como função? Vamos ver? Continuando o nosso exemplo. Eu falei, todo número natural vou associar ao seu dobro. Quem é o dobro de 1? É 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Quem é o dobro de 2? 2 vezes 2 é 4. Quem é o dobro de 3? Quem é o dobro de 3? 3 vezes 2, que é 6. Bem fácil isso aqui, não é? Dobro de 4. 4 vezes 2, que é 8. Dobro de 5. 5 vezes 2, que é 10. Ok, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Todo número aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, eu vou restringir o natural a esses 5 números. 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os elementos têm um correspondente aqui? Tem. E é único? É. O que acontece numa função é que todo cara daqui tem que ter uma relação única aqui. Então, o 5 está relacionado com o número 10. É o único correspondente dele. Nesse caso dessa função, cada um vai ter o seu parzinho combinando. Aqui sobrou 12. Por causa disso, não vai ser função? Não, por causa disso, não vai deixar de ser função. Não pode sobrar elemento aqui, que aqui todo cara tem que ter um correspondente aqui nesse conjunto, no segundo conjunto. Então aqui é os número natural, né? Natural x. E essa função aqui, eu vou chamar assim de f de x, é o jeito que a gente chama, é o nomezinho da função, é 2 vezes x. Ó. 2 vezes x eu ponho 2x. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Quem é o x? O x é o número natural. E o 2 quer dizer que é o dobro. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Tem diferença aqui? Não, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Agora aqui, nesse segundo conjunto aqui, vamos supor, esse aqui é meu primeiro conjunto que eu falei. Esse aqui é o segundo conjunto. Nesse primeiro não pode sobrar ninguém. Todo mundo tem um carinha aqui correspondente. Ó, então é função? É função. Essa relação é função. Olha o que eu fiz agora, para complicar um pouquinho mais a nossa vida, ou para conseguir entender o conceito de função. Olha agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual seria o correspondente do 6 nesse conjunto? Seria 2 vezes 6, que é o dobro de 6, que seria 12. Nesse conjunto agora, eu não tenho o número 12. Então, esse 6, esse elemento desse conjunto, que é o número 6, não tem um correspondente no segundo. Então, nesse caso, a minha relação não seria função, porque sobrou 6 aqui. Não pode sobrar ninguém desse lado. Do lado de cá pode sobrar? Pode, mas desse lado não. Então, não é função. Agora, outro exemplo, se isso pode ser uma função ou não. A relação entre os alunos e seu conceito de médias.
que é um conceito do bimestre? É a média de todas as atividades que ele fez. Então seria a função que vai levar o aluno ao seu conceito final do bimestre. Vamos dizer que o Carlos teve conceito 1. O José teve conceito 5. O Mário, por sua vez, também teve conceito 5. A Ana teve conceito 6. Joana, conceito 8. E Denise, também conceito 8. Então, essa relação pode ser considerada uma função? Muito provavelmente vai poder. Por quê? Todos os elementos, Carlos, José, Mário, Ana, Joana e Denise, têm um único correspondente nesse conjunto do conceito de bimestre, ou seja, no conjunto 1, todos os elementos do conjunto 1 têm um correspondente único no segundo conjunto. Então, a Denise tem um correspondente só nesse conjunto, que é o número 8. E a Joana também tem um correspondente só nesse segundo conjunto, que é também o conceito 8. Então, vocês vejam bem. O que sobrou aqui? 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ninguém tirou essa nota de conceito. Mas isso não impede que isso aqui não seja uma relação de função. Que seja considerada uma função. Porque todo cara do primeiro conjunto tem um único correspondente no segundo. E tem uma continha aqui que faz a nota do Carlos ser 1. E tem uma notinha que faz a Denise e a Joana ser 8. Que são os cálculos que a gente faz de média. Vamos ver agora quando a relação do aluno com suas notas não é função. Imagine que o Carlos tenha conceito 0 do bimestre e também tem conceito 3. Ó, ele tinha que ter todo elemento desse conjunto um único correspondente no segundo. Carlos tem como correspondente o elemento 0 e o elemento 3. Se ele tem dois correspondentes, essa relação não é função. O Mário é o elemento do primeiro conjunto. Tem um único no segundo conjunto? Tem. É o 3. Mas aí com o Mário já seria função, mas não pode ser porque se qualquer um dos elementos do primeiro conjunto tiver dois correspondentes no segundo, já deixa de ser função. Aqui também, a Ana saiu aqui um segmento dela, a setinha dela foi para o 4 e também foi para o 5. Então, deixa de ser função quando qualquer elemento daqui tiver dois correspondentes no segundo conjunto. Aqui, ó, Joana, 6. Aí seria função, mas não pode ser só a Joana. Tem que ser todo o elemento tem um único correspondente no segundo conjunto. Aqui, a Denise tirou 7 e tirou 10. Ela tirou 7 ou tirou 10. Ô, professor, o que é isso? Vai ficar brava, né? Mas aí tem algum erro. Então não é uma função. Função é um negócio exato. Ó. Denise, ou tira o conceito 7 ou tira o conceito 10. Tem algum erro aí. Erro com relação à função. Então isso não é uma função. Toda relação que for função vai gerar um par ordenado. O plano cartesiano, que a gente viu nas aulas passadas. Qual é o par ordenado? É o par ordenado do primeiro do par vai ser o x e o segundo vai ser o y. No caso dessa função que a gente tratou, que é o dobro de um número, então vamos supor, número 1, a gente fez lá a continha. Então eu ponho aqui f de x, que é a função que vai levar 1 ao seu dobro. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 é o dobro de 1. Quanto é 2 vezes 1? Turminha, 2 vezes 1 é 2. Quem vai ser o y, então? O f de x e y é a mesma coisa. Quem foi o y que nós achamos? O y foi... Quem foi o y? 2. y2. E o par ordenado? Se o primeiro é o x e o segundo é y. Como é que eu faço isso aí? Primeiro é x. Vou fazer juntinhos aí, ó. Quem está no x? Número 1. Quem vem pro y? Quem é o y? Número 2. Depois que eu fiz a continha, achei que o par ordenado que eu posso representar do plano cartesiano é o par 1, 2.
x agora vale 2. Então, é o f de 2. Qual que é a minha função? É 2 vezes o x. 2 sempre está aqui, ó, do dobro. Quem é o x agora? 2. Quem vem depois desse 2, que significa o dobro? O próprio 2. 2 vezes 2, 4. Quem é meu y agora? Número